Hoje é dia de Na Caverna Pod. Legal, né? Você já sabe, você tá aqui, você já sabe. Mas hoje a gente vai conversar com o Rafael Livramento, que é um super terapeuta que ajuda várias pessoas aqui da nossa região a se encontrarem, a serem mais conscientes e entenderem o que pode ser chamado de problemas ou situações de vida através de vários conhecimentos que ele tem, e um deles é leis biológicas. Você sabe do que se trata? Vai saber aqui Na Caverna Pod de hoje, e tenho certeza que você vai querer saber muito mais sobre o trabalho do Rafael. Importante eu falar também sobre o nosso patrocinador, que é o Alpha Park, o lugar da família toda aí, se divertir pra caramba, com a melhor música e com a melhor comida. O Alpha Park fica aqui em Resende, num lugar super legal. Entra aí no Instagram para conhecer mais o Alpha Park. E é isso, vamos pro episódio conhecer então Rafael Livramento. Bora! Uma coisa, no final eu vou cantar uma música pra você que fala sobre ansiedade. Uma música que eu fiz e eu tenho certeza que você vai curtir. Lá no final, já tô até com o violão. Tchau. Tchau não, assiste aí. Rafael, obrigado por ter topado participar do Na Caverna Pod. Que prazer estar aqui. Pô, legal que você tá feliz também. Eu tô feliz pra caramba, porque é um assunto que eu, pelo menos, curto muito. Não sou estudioso, e o que é melhor que vai fazer o nosso papo ficar mais informativo ainda, pra mim e pra quem tá assistindo a gente. Então, pois é. Cara, eu tô feliz de estar aqui porque eu acompanho seu trabalho já desde que eu era moleque, quando você tinha banda ainda. Curtia pra caramba a banda, eu achava maneiraço, eu gosto de som, gosto de música, tem um monte de instrumento aqui. E, cara, que bacana estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. Legal, cara, legal. E é legal você falar isso também, né, dessa época que a gente era moleque, e a gente em cidade pequena, a gente sempre vê um colega ou outro e vê ele dentro da própria profissão, ou até correndo na rua mesmo. Aí, lá, tá andando de bike, lá, tá correndo, jogando uma bola. E eu lembro de ver você no papel de fisioterapeuta, tô certo? Sim. E então você começou a sua vida profissional como fisioterapeuta? Comecei. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? E foi muito louco, cara, porque a gente vai entender a nossa vida depois que muito tempo passa, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê, assim, os mecanismos que a vida toma, né? Eu me formei em fisioterapia aqui em Resende, e o meu sonho na época era dar aula de anatomia, cara. Porque eu fui monitor de anatomia a faculdade inteira. Eu falei assim, não quero atender paciente, não quero ser fisioterapeuta. Só que a vida tomou um rumo, cara, e eu fui chegar na clínica escola da faculdade onde eu estudei. Mas eu sentia que, eu sempre, por exemplo, eu ouvia dos meus professores que a gente sempre tinha que encaminhar o paciente para um psicólogo, para ele entender algo que estava além ali do físico que a gente estava trabalhando, né? E eu fazia isso, mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha alguma coisa a mais a ser trabalhada ali. Só que, por exemplo, eu descobri isso de verdade quando eu fui estudar acupuntura. E hoje eu nem faço mais acupuntura, né? Quando eu comecei a estudar acupuntura, a medicina chinesa, ela tem uma visão que a mente e o corpo ele não se separa, né? E na época eu fui fazer acupuntura não porque eu acreditava nisso, porque eu não precisava de uma clínica de fisioterapia, não precisava daquela quantidade de aparelho, eu precisava de uma sala, uma maca e agulha. E aí eu só fui descobrir, né, tudo isso lá, dentro da acupuntura, que, cara, aqueles mecanismos, né, emocionais, comportamentais, eles interferiam exatamente nos sintomas e no comportamento que as pessoas tinham, né? E a partir dali eu comecei a ter um entendimento de estudar o comportamento humano, né? De como, qual é a história por trás, que está por trás de como as pessoas hoje elas se manifestam, não só nos sintomas dela, mas no comportamento dela em geral. E hoje, né, com tudo que eu fui estudar, eu descobri que, por exemplo, o cérebro ele não toma nenhuma decisão de forma aleatória. Todas as decisões que a gente toma são baseadas em estratégias de sobrevivência. Então, meu trabalho hoje basicamente é buscar na história da pessoa os mecanismos que estão por trás de adaptação, de sobrevivência, né, dentro de que a gente chama de princípios biológicos, né? É um pouco mais complexo do que a própria fisioterapia em si, não que é melhor, mas porque vê o indivíduo de uma forma muito instintiva, né? Porque são os nossos pontos cegos. Eu falo que o paciente ele não melhora com aquilo que ele sabe, o paciente melhora com aquilo que ele nem sabe que não sabe.
Caramba. Cara, eu tenho certeza. Eu conversei com a Tami, né? Que também Sim. é uma terapeuta, e na conversa com ela, eu toda hora, a cabeça explodia. E aqui já foi um primeiro. A gente mal começou a conversar, eu já tô pensando pra caramba aqui. Uma coisa que me veio na mente agora, cara, é como que um chinês, pegou uma agulha e falou assim, cara, se eu puser aqui, vai dar um efeito que eu quero, aonde eu quero. Isso é muito... É um conhecimento. De onde que vem, né, esse conhecimento? Onde que o cara acessa isso, né, cara? Cara, essa é uma das perguntas que eu me fiz várias vezes e que eu não soube responder. Eu fui pra China, né? Eu fiquei um mês na China em 2012 e fui lá na época. Eu lembro que pra mim foi uma coisa muito disruptiva ir até lá estudar. Mas, por exemplo, sabe a história das pirâmides? Que existem teorias de como as pirâmides foram construídas, mas de fato ninguém sabe? Ninguém sabe. Para mim, essa história dos pontos de acupuntura são mais ou menos assim. Porque, na verdade, um ponto de acupuntura é algo que, se você fizer um corte histológico aqui, você não vai ver, ele é virtual. Só que quando você insere uma agulha, ela reage, entendeu? Ela fica vermelha. Você tem sinais, por exemplo, físicos, que mostram para o acupunturista que você atingiu o ponto certo, por exemplo. E não tem como você refutar os resultados que você tem quando você faz um atendimento. Cara, eu trabalhei com acupuntura de 2011 até 2019. Cheguei a atender 200 pacientes por semana, cara, de acupuntura. Caramba. 200 por mês, 50 por semana, desculpa. Cara, os pacientes melhoram absurdamente com a acupuntura. Caramba. Agora, de onde vem isso? Existem várias teorias, tá? Uma teoria que eu acredito, que pode assustar um pouquinho a galera, né? É que os médicos chineses mais antigos, né? Vamos chamar assim, os médicos chineses raiz, eles tinham uma visão mediúnica. O que é uma visão mediúnica? Eles tinham uma sensibilidade além do comum. Então, que eles enxergavam, né, os meridianos de acupuntura nas pessoas. Então, a partir dali, eles começaram a desenhar os mapas. Eu, particularmente, acredito muito nisso, porque pode parecer uma explicação inconvencional, mas é a que, para mim, mais faz sentido, porque, imagina, hoje a gente tem, por exemplo, estudos de ressonância magnética, que quando você coloca determinados pontos de acupuntura, elas têm atuações em certas áreas cerebrais, né? Mas, por exemplo, há 5 mil anos atrás, há 7 mil anos atrás, isso não existia, né? E a gente está falando do meridiano que ele não existe. A área cerebral, ela existe. Ela ser ativada, você consegue enxergar, mas o meridiano, ele é energético, ele é virtual, né? Então, hoje, muitas vezes, você não consegue explicar isso dentro do tradicional, sabe? Caramba. E você, tendo trabalhado 8 anos com isso, vendo diariamente a coisa funcionar, né, cara? Assim, sabe melhor do que todos nós aqui para falar que é uma coisa assim, né? Funciona muito. Impressionante. E partindo por esse lado, assim, né, de você ter ido pro lado, digamos, não convencional de tratar as pessoas, qual foi o seu próximo passo depois da acupuntura? O próximo conhecimento que você buscou? Cara, na verdade, eu acho que a gente não tem que olhar para o próximo passo. Eu vou chegar no próximo passo. A gente tem que olhar antes. Porque eu cheguei na acupuntura, entre aspas, sem querer, igual o Chaves, né? Sem querer querendo, né? Porque eu tinha um objetivo e a minha vida, isso me trouxe outras coisas. Mas, por exemplo, eu sempre quis fazer terapia, cara. Eu nunca entendi as minhas encrencas, sabe? Eu não sabia por que eu sofria o que eu sofria, por que eu enxergava o mundo da forma como eu enxergava, por que às vezes eu tinha tanta dificuldade de me encaixar no mundo. E aí, em 2009, eu comecei a estudar astrologia. Olha que louco, né? E aí eu fui estudar astrologia porque era uma parada que eu já gostava, eu já tinha feito mapa, e eu sabia que a astrologia ia me ajudar a entender mais sobre quem o Rafael era, por exemplo. Astrologia é o estudo que fala um pouco sobre os signos, é isso? Exato, Tá. Exato. Só que não aquilo que a gente está acostumado a ver em jornal. A astrologia é infinitamente maior que aquilo, né? Por exemplo, quais são as percepções que você tem a partir, né, das influências, né, de como as energias dos astros, né, o posicionamento deles
meio que molda um pouco a sua percepção. Eu costumo dizer que o mapa natal, ele é a lente através da qual você enxerga a sua realidade, né? De uma forma bem simples e resumida, né? E eu cheguei no Helder, meu professor, um grande amigo que eu tenho hoje, um grande irmão que eu tenho hoje, o Helder, para mim é uma grande referência. E eu lembro que toda semana eu chegava no Helder e falava assim, e aí ele falava assim, Rafael, ele tem um jeitinho, né? Sim. Se um dia você quiser trazer ele no podcast, que é um Poxa, ótimo cara para você entrevistar. Qual é mesmo o sobrenome dele? Helder Câmara. Helder Câmara, eu ia falar Câmara. Então, se quiserem saber mais, procurar o Helder Câmara também. E aí eu lembro que eu chegava lá e falava assim, Rafael, como é que você tá? Tá tudo bem? E eu lembro, Dudu, que chegar no Helder toda semana e falar para ele como tinha sido a minha semana, cara, aquilo era bom demais para mim. Aquilo me trazia clareza do que eu estava vivendo, me trazia consciência do que eu estava vivendo e falar me fazia bem, eu me aliviava, assim, sabe? E eu, sem querer, cara, eu comecei a replicar isso com os meus pacientes. Perguntar para eles como tinha sido a semana, perguntar, e aí, resolveu aquela situação com o seu marido? Resolveu aquela situação com a sua esposa? E o seu filho que você estava preocupada? Cara, os pacientes começavam a falar da vida deles e eles melhoravam muito a ponto da acupuntura, entre aspas, ser um mero detalhe. Ali, cara, tava, sem eu saber, ali tava surgindo o terapeuta que eu ia me tornando. Que maneiro. Entendeu? Porque eu comecei a entender que essa interação era extremamente importante. Aquilo que a gente conversava, porque eu estava vivendo aquilo também na minha história. Eu estava passando por um período difícil na minha vida, onde na astrologia eu comecei a entender muita coisa. E aí, a partir disso, eu fui buscar. E aí eu não parei. Eu estudei iridologia, que é o estudo do comportamento e dos sinais do corpo através da leitura dos sinais da íris dos olhos. Cara, já ouvi falar disso. Cara, é muito legal. Eu trabalhei com iridologia durante uns 4, 5 anos. Só que a iridologia, ela não era muito prática, né? Ela ajuda muita gente a entender, pelo menos na época era assim, né? Só que e agora? O que eu faço com isso? Como que eu ajudo o meu paciente aí? E aí eu fui buscando outras ferramentas em paralelo. Eu nunca parei de estudar, né? E aí, em 2014, eu cheguei na microfisioterapia. E a microfisioterapia é uma técnica francesa dentro da própria fisioterapia, né? A fisioterapia francesa é evoluída e as técnicas alternativas na França são muito... Por exemplo, a acupuntura na França é a segunda depois da China, entendeu? A França é muito evoluída nessas técnicas, né? E a microfisioterapia começa a falar de memórias celulares, que é algo mais sutil do que a própria... que a própria acupuntura, do que a própria iridologia. Então, a gente trabalhava ali quais são as memórias que estão armazenadas no nosso corpo e que a gente não se dá conta delas. E toda vez que a gente revive essa memória, o sintoma volta como um sinal de que aquela informação ainda está ali. É mente e corpo? O tempo todo. Na verdade, mente e corpo a gente não separa, é a mesma coisa. Tá. Né? Por exemplo, a origem embriológica do sistema nervoso é a mesma origem embriológica da pele. Então, através de toques na pele, né, a gente tem mapas para poder seguir, a gente consegue identificar ali fatores importantes da sua história que estão voltando porque você não se deu conta deles. É como se o sistema nervoso não desse conta de liberar isso no momento que você vive o trauma, sabe? Caramba, cara. Pô, ter essa consciência de que tudo é interligado, pô, faz uma diferença do caramba, assim, né? Porque a história separou. A gente foi acostumado, tipo assim, uma coisa, outra coisa. Então, culturalmente, a gente sempre separou as coisas. Só que, na verdade, as coisas sempre foram juntas. Na verdade, não é que uma coisa interfere na outra. Elas acontecem ao mesmo tempo. Parece que é dificultar a coisa, né? O que eu vejo que é normal pra gente hoje em dia, dificultar muitas coisas. Poxa, antes era tudo... A biologia é simples. A gente se afastou da biologia. A biologia é simples. Se você for ver os animais eles são adaptáveis, né? Nós somos adaptáveis, só que a gente julga, o animal não. Né? Então, depois posso até te contar uma história de que eu fiz com o meu gato, né? Porra! Porque, por exemplo, quando você acabou de ser pai, né? Sua filha tem quanto tempo? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Se você contar uma história para ela não vai julgar, será que é verdade? Será que não é? Será que não é? Por exemplo, a galera tá escutando agora o podcast, né, assistindo o episódio e tá o tempo todo
que isso faz sentido? Será que não faz sentido? Isso choca com as nossas crenças. Por exemplo, quando eu falo aqui que possivelmente os médicos chineses tinham visão mediúnica, quem não acredita nisso vai falar assim, mas será que isso é verdade? O Rafael tá falando uma parada nada a ver. São choques de realidade, entendeu? E não existe certo e errado. O que existe é o que a minha visão alcança. E o que a minha visão alcança está baseado no meu sistema de crença, daquilo que eu herdo dos meus pais, da minha família, dos meus ancestrais, e por aí vai. Demais, cara. E o seu gato? Cara, o gato, né? Aí olha só, né? Porque assim, quando a gente pegou o gato, né? Eu tinha vontade de ter um gatinho e a minha esposa estava resistente, né? E eu lembro que uma amiga nossa deu o gato pra gente e a gente, por exemplo, da mesma maneira que, por exemplo, imagina que você e sua esposa hoje vão viajar por um mês. E aí você deixa a sua filha com os avós. Cara, ela tá acostumada a ver vocês todo dia, correto? Ela vai estranhar, não vai? Vai. E o que você pode fazer se, por exemplo, se você tiver que viajar? Filha, olha só, papai e mamãe vão viajar por um mês, mesmo que ela não entenda nada, Dodô. O inconsciente dela, o cérebro dela consegue perceber a realidade. Filha, papai e mamãe vão viajar por um mês, você vai ficar com a vovó, tá tudo bem, não precisa ter medo, a gente vai voltar. E isso é o que a gente faz no consultório. Por exemplo, quando a gente trata uma criança no consultório, né? Rafael, mas a criança entende, o cérebro dela entende. Entende? E você conversar com uma criança é o suficiente para você mudar a percepção dela. Vou dar um exemplo simples. Se teve uma mulher que na gestação teve um descolamento de placenta, e aí o médico chega para ela e fala assim, olha, você tem que ter repouso absoluto. O que o cérebro entende? Que não se mover garante a sobrevivência. Isso serve para quando ela está grávida. Mas quando a criança nasce, isso mais atrapalha. Pode ser uma pessoa que, quando cresce, não se movimenta na vida, porque ela foi programada ali a não se mexer. Entende? Isso é muito louco, tá? Mas isso é só um exemplo. E aí, por exemplo, faz sentido pra caramba. Faz muito sentido. E nós somos programados com essas coisas o tempo inteiro. Por exemplo, você não é bom, você não vai conseguir, sei lá... Isso é caro. Isso é caro, dinheiro é sujo. Cara, o tempo todo a gente é programado com coisas. E aquilo vai moldando a forma como a gente é, né? Então, por exemplo, quando você chega para uma criança e fala assim, olha, quando você estava lá na barriga da mamãe, ela teve um problema e ela precisou ficar em repouso para você sobreviver. Mas agora você já sobreviveu, não precisa ter medo, você pode se mexer. Cara, é muito louco, porque às vezes você começa a conversar isso com a criança, ela já começa a mexer o bracinho, já começa instantâneo, cara. Criança é instantâneo. Por quê? Porque ela não te julga. E o gato é assim, né? E a minha esposa estava resistente, porque ela, sei lá, não sei se ela não estava muito adaptada, né, com o animal, eu também não estava, mas eu queria mais que ela. E eu lembro que ela chegava assim, que a gente chegou com um gatinho lá, cara, a gente não fez nenhum ritual para tirar ele do ninho onde ele estava, né? E ele chegou todo assustado e ele ficou 2 dias sem usar a caixinha de areia. E ele já usava a caixinha de areia na casa que ele estava, né? E aí dentro das leis biológicas, que é a ferramenta que eu trabalho, que eu ensino hoje, a gente tem mapas cerebrais que ajudam a gente a entender como a gente percebe as coisas, né? E aí eu fiz a leitura de mapa, eu não sou veterinário, eu trato os meus gatos, né? Tenho a veterinária que trata os meus gatos, mas os meus ali eu converso com eles, né? E aí eu falei para ele, o nome dele é Madruguinha, né? Falei assim, Madruguinha, olha só, eu sei que a gente pegou você lá na sua casinha com a sua mamãe, e aí eu vi que ele tinha vivenciado ali algo como uma perda de proteção, eu sei que você se sentiu desprotegido, eu sei que se sentiu abandonado, como se você não tivesse lugar, né? Mas agora é a gente que vai te proteger, a gente que vai cuidar de você e aqui agora é o seu lugar. Dudu, passou 5 minutos, ele foi lá, usou a caixinha de areia e nunca mais teve problema. Porque a gente trabalha em termos de frequência, o cérebro ele é um rádio, sabe? Quantos Wi-Fi não estão aqui, né, alimentando o que está sendo gravado, né? O seu celular, que é uma frequência, o nosso cérebro é um rádio, então o nosso cérebro ele armazena a memória de tudo que a gente viveu, e quando a gente ajusta a frequência, ele emite outras coisas que fazem com que a nossa realidade seja diferente também. Então assim, olha só, né? A gente foi para lá, voltou e falou do gato, mas tudo isso corresponde ao que eu faço, né? O meu trabalho é buscar na história da pessoa o que está travando a vida dela hoje. Por que algo para ela hoje não funciona? E o sintoma, o comportamento que a gente tem é um desses aspectos. A vida é muito mais ampla que isso, né? Por exemplo, quantas coisas você já aprendeu quando você se tornou pai? Você inconscientemente,
você revive o que você viveu com seu pai. Então a sua filha é também uma oportunidade de você ajustar pontos da sua história que talvez você nem saiba que precisam ser ajustados, independente da forma como a sua história com seu pai aconteceu, por exemplo. Aham. Eu vim de casa pensando em falar sobre isso com você. Eu já ouvi muito falar dos problemas que a gente carrega, que a gente considera problemas, né? Que são provenientes da relação que a gente tem com os nossos pais. Tá certo dizer isso? Existem mesmo esses tipos de problema? Cara, existem histórias. Eu não costumo falar problemas. Eu tava meio incomodado com a palavra problema também. Porque quando a gente fala assim, a gente é como se os pais são culpados e os pais não são culpados. Sabe por quê? Porque os pais fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham naquele momento, tá? E por que eu falo isso, cara? Isso para mim é cada vez mais evidente dentro da minha clínica, do meu dia a dia, com os meus alunos, enfim. A gente demora muito para entender que quando a gente chega no mundo, os nossos pais têm medos, têm problemas, têm limitações. Cara, eles estão enfrentando desafios. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma pandemia. Quantas mulheres grávidas não tinham medo de ir para um hospital, fazer um pré-natal, com medo de se contaminar e prejudicar o filho? Isso cria, por exemplo, o que a gente chama de conflito de separação. Às vezes pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, isso é só um exemplo, pode ser uma mãe que vai ter medo de se vincular ao próprio filho pelo medo de perder a criança, entende? Nossa. Só que a criança não entende isso, a criança não entende assim, minha mãe, ela está com dificuldade de se vincular comigo porque ela tem medo de separação. Não, a minha mãe, cadê a minha mãe? Entendeu? A gente vive de maneira biológica, né? Então, assim, quais eram os desafios que os nossos pais lá atrás estavam enfrentando? E, cara, é a nossa primeira referência de vida, nossa vida vem de lá. Cara, teve uma frase que eu ouvi uma vez num treinamento que eu nunca escutei. Ela fala assim, você não pode estar pleno na sua vida se você não está pleno com a fonte da sua vida. E a gente se resolver com os nossos pais não é olhar para trás e falar assim, vocês não fizeram isso, vocês fizeram aquilo. É assim, cara, vocês fizeram o melhor e vocês me deram o mais importante que é a vida, sabe? Então, quando a gente começa a olhar nesse espaço, você não julga, você não fala que foi assim, que foi assado, independente da vida que você teve. Porque, por exemplo, a gente às vezes esquece que os nossos pais também já foram filhos, já tem uma história, que os nossos avós também tinham dificuldade, sabe? E a nossa vida é uma oportunidade de olhar para tudo isso, corrigir o que possa ter ficado pelo caminho e fazer diferente. E aí, por exemplo, quando hoje você olha para a história com seus pais diferentes, a sua filha sai ganhando, você sai ganhando, a sua esposa sai ganhando, o mundo sai ganhando. Por quê? Porque você se empodera e vai fazer o seu podcast levando informação para um monte de gente, sabe? Isso é exponencial, cara. Isso é um ganho absurdo de consciência, porque você está se aproximando de você, entendeu? Porque, na verdade, você está se apoderando do mais sublime do feminino da sua mãe, do mais sublime do masculino do seu pai e transbordando isso no mundo, sabe? Então, quando a gente começa a olhar isso dessa maneira, muita coisa muda. E isso tira o peso que muitos pais carregam. Eu fiz errado, eu fiz assim. É muito fácil a gente olhar para trás, nossa, eu podia ter feito diferente, né? Mas, na época, aquela solução foi a melhor que o cérebro daquela pessoa elegeu para lidar com aquilo, entende? E é necessário agir rápido, né? Então, bora, qualquer decisão que eu vou tomar agora, porque tem uma criança aqui que não come, não fala, não precisa de mim. Pois é. Que doideira, cara. Você falou sobre leis biológicas. O nome pra mim já me... Cara, eu preciso saber mais sobre isso. Essa ligação, ver se eu vou tentar definir. Leis biológicas. É o que se manifesta no nosso corpo, mas que talvez tenha a ver com coisas que aconteceram lá atrás? Também. Tô ficando bom, hein? Tá ficando bom. Isso aí, olha só, cara. A gente estava falando da minha jornada ali, iridologia, depois microfisioterapia, né? E depois da microfisioterapia, eu conheci as leis biológicas. E as leis biológicas, cara, quando eu sentei, eu lembro direitinho, Dudu, eu estava sentado no primeiro dia de aula, o meu professor, que é uma grande referência para mim, começou a falar e eu falei assim, cara, era isso que eu busquei a vida inteira. Tudo que eu fiz,
tudo que eu fui toda a jornada que eu fui percorrer era para eu estar exatamente aqui hoje. E ali eu comecei a ter todas as minhas respostas, né, das minhas perguntas respondidas ali. Eu comecei a ligar os pontos que para mim estavam muito separados, mesmo que a minha vida já tenha melhorado muito com a acupuntura, com a iridologia, com a astrologia, enfim. A minha vida me preparou para estar lá. Uhum. E o que são as leis biológicas? Né? As leis biológicas, elas são derivadas, né, da nova medicina germânica, que foi um estudo que começou a ser desenvolvido no final dos anos 70 na Alemanha. Tá? E tudo começou com o Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele era um oncologista alemão e o filho dele foi assassinado. E aí, um tempo depois do filho dele foi assassinado, que foi muito difícil para ele, ele desenvolveu um câncer no testículo. E ele falou assim, cara, mas eu sou oncologista, eu não tenho fator de risco nenhum. Ele se questionou na época sobre isso, né? E aí, como ele era oncologista, ele começou a ver, por exemplo, que muitos dos pacientes deles tinham problemas, né, depois de terem passado situações muito difíceis na vida. E, Dudu, vamos pensar, né? Para que serve o testículo? É onde os bichinhos moram para ir lá na casinha da mamãe fazer... Para procriar, exatamente. Então, hoje a gente sabe disso, né? Mas na época ele não tinha essa clareza. Mas, por exemplo, como para ele perder o filho foi muito impactante, o corpo dele reagiu, né? Para aumentar a chance dele procriar e recuperar um membro da família dele que ele perdeu, porque nós somos mamíferos, né? Nós vivemos em bando. Então, se a gente perde um elemento do nosso grupo, esse nosso grupo que ficou não fica mais vulnerável? Uhum. Então, é a tentativa de procriar. De uma maneira muito simples. Então, o que ele tirou a partir daí, né? Que aquilo que a gente chama de patologia, aquilo que a gente chama de doença, né? Nada mais é do que estratégias de sobrevivência. Por exemplo, a gente, há milhares, né, bilhões de anos, nem sei, só existiam os animais aquáticos. E aí chegou um momento que esses animais aquáticos, eles começaram a sair da água, né, do meio aquático e ir para a terra, correto? Só que o que acontece? A pele do peixe é muito mais fina do que de um réptil, por exemplo. Então, aquela pele do réptil é para quê? Para aumentar a proteção dos raios de sol, dos predadores, do movimento no solo, por exemplo, né? Pedregoso, cheio de galho. A pele do jacaré, o casco da tartaruga serve para proteção. E quando esses animais também evoluíram e se tornaram, né, com o tempo, mamíferos e até chegar ao humano, por exemplo, aquilo hoje é a nossa derme. A nossa derme, que é a camada mais profunda da pele, ela é exatamente a evolução do casco do jacaré, biologicamente falando. Então, quando chega um paciente no consultório com um problema de derme, a gente fala das perdas de proteção que ele viveu, o ataque à integridade que ele viveu. Por exemplo, às vezes uma criança que apanha muito, uma criança que foi ferida, né, porque não é um mecanismo de proteção contra a garra do predador, contra o dente do predador. Então, por exemplo, um problema de derme, acne, herpes zoster, um próprio melanoma, eles estão ligados a situações onde a pessoa se sente ferida, onde ela se sente desprotegida. Então, as leis biológicas, elas têm essa forma de analisar, né? Então, qual é a resposta biológica que o meu corpo está dando a partir de como a minha percepção está vivenciando um fato da minha vida. Então, é quase como uma investigação, você conversar com a pessoa? Total. Caramba. Total. É que eu tô viajando ainda. É louco, né, cara? É muito louco, porque cada parte de nós tem uma história, é uma resposta biológica de algo. Uhum. Por exemplo, pânico, crises de pânico, também podem ter a ver com alguma coisa... Já tive vários pacientes de pânico que zeraram as crises. O que é um pânico? Já viu o leão com síndrome do pânico? Não. Sempre vi um leão... Exato. Mas o que é? A gente faz sempre esse paralelo, né? Se você quer entender o que está acontecendo com você, tenta entender como o animal reagiria a essa mesma situação. Por exemplo, na natureza, o pânico não existe. Então, mas o medo existe. Entendeu? Então, a síndrome do pânico, para nós humanos, é um medo
que a gente acredita que a gente não dê conta dele. Porque em algum momento isso já comprometeu a nossa sobrevivência. Vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi um paciente que ele teve síndrome do pânico porque a mãe dele teve medo de perdê-lo na gestação. Ela já tinha perdido uma gestação anterior, ela teve um aborto espontâneo, tá? E aí, numa próxima gestação, que ela engravidou, ela ficou com medo de perder. Então, isso causa o que a gente chama de conflito de separação. Então, se a mãe tem medo de perder o filho, o que ela vai tentar fazer? Ficar junto dessa criança o tempo todo, né? Em contato com essa criança o tempo todo. Em um determinado momento da vida dele, ele viajava, ele fazia as coisas e tal. Ele começou, por exemplo, a não sair do Brasil, depois não sair do estado do Rio, depois não sair de Resende, depois não sair de casa. Uou! Entende? E aí, quando ele fica em casa, ele fica perto de quem? Da mãe? Da mãe. E aí isso resolve o problema dele. Só que resolve o problema dele lá de trás, não do adulto que ele era hoje. Então, o que a gente faz? A gente... Olha, lá atrás, resumido, tá, Dudu? Lá atrás, a sua mãe teve muito medo de te perder. E por isso, né, a solução, né, e aí tinham vários episódios da vida dele que a mãe dele não deixava ele dormir na casa dos amiguinhos, ele não entendia por quê. A galera ia à excursão no colégio, a mãe dele não deixava. Se ele tiver em contato comigo, ele tem mais chance de sobrevivência. E eu também, porque aqui eu tô vendo ele, entende? E aí, toda vez que ele se afastava de casa, ele tinha pânico. E esse pânico era o quê? Era uma resposta daquele perigo que o cérebro dele interpretou lá atrás. Olha, existe um risco de sobrevivência aqui. E aí foi legal, cara, que assim, eu fui falando para ele, ó, você tem uma tarefa de casa. A gente trabalhou os conflitos dele, a gente trouxe isso é totalmente aquilo que eu falei do ponto cego. Ele não sabe que isso tem a ver com o mecanismo dele. Né? Olha, na primeira semana você vai na padaria do seu bairro e vai voltar. Ele não saía de casa. Nossa. E por que ele vai na padaria do bairro? Porque ele sai de casa, mas ele não está tão longe a ponto de que se der um problema ele não consiga voltar. Você vai gerando segurança para ele aos poucos. Daqui a 2 semanas você vai na padaria do outro bairro. Eu dei tarefa para ele começar a sair de casa aos poucos. E hoje ele tem uma vida normal e hoje ele nem mora em Resende, para te falar a verdade. Que legal. Você vai ensinando o cérebro, olha, lá atrás era perigoso, mas agora tá tudo bem. Então o pânico nada mais é do que um medo muito grande de uma memória que você traz em algum momento da sua vida, por exemplo. Trazer e mostrar para a pessoa a fonte do medo, igual no caso desse rapaz, é meio que já o suficiente para essa pessoa, vou dizer, se tornar consciente e talvez ter e criar armas para caminhar sozinha? Essa é a primeira etapa. Eu costumo dizer que tem 2 etapas. Primeira é você ter essa consciência. Porque quando você começa a falar isso para a pessoa, ela fala assim, nossa, eu nunca imaginava, né? Tipo, igual você falou, né? Será que a história com os nossos pais interferem? Né? Será que aquilo que eu vivi na infância, o descolamento de placenta, enfim, isso tira a pessoa do ponto cego. E depois ela precisa construir e reforçar um novo padrão. Não foi à toa que eu dei a tarefa para ele. Se eu falo para ele que vem daí, mas ele fica em casa ainda, o que ele está reforçando? Que ficar em casa é a sobrevivência. Então, a gente precisa entender, ter consciência, e entra o que eu chamo de reposicionamento. O que é o reposicionamento? Você precisa agir diferente frente à maneira como você está agindo para construir um novo mecanismo cerebral ali. Por exemplo, às vezes com a sua filha você fala assim, nossa, estou fazendo igual com o meu pai. Aí quando você entende, se você entende, isso não é o suficiente para quê? Para você fazer diferente. Você vai ter que ter um esforço ali para fazer diferente até que isso se torne natural, entendeu? Até o momento que você precisa fazer diferente de novo. E fazer diferente de novo. E isso vai construindo a nossa identidade, quem a gente é. Então é ter consciência e a partir da consciência, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou responder diferente a isso para ter outros resultados na minha vida? Eu tô ligando isso um pouco à questão do vício, né? A gente é viciado em jogar videogame, a gente é viciado, sei lá, em drogas. Qualquer coisa, e eu né? entendo, não sei se eu estou viajando, que é também um vício a gente acreditar que a gente precisa ficar perto da nossa mãe, como o caso dele. É uma coisa, como se a gente estivesse muito acostumado, a nossa vida é pensar dessa forma. Você encontra
pacientes que têm muita resistência a se livrar do medo, digamos assim. Sim, porque na verdade o medo é um mecanismo de proteção. Por exemplo, eu, Rafael, não estou dizendo que é errado, mas dentro daquilo que eu estudo, eu não acredito muito naquela história de que o nosso cérebro não interpreta o não. Sabe? O cérebro não reconhece o não. Cara, eu falo para as pessoas, então caminhe em direção ao penhasco falando sim, sim, sim. Cara, você vai cair. Então o que o medo é, Dudu? O medo, ele é um programa de sobrevivência. Ele é algo que, cara, se você não tiver medo, você vai atravessar a Dutra e não vai olhar se vem carro. Entendeu? Então o medo, ele te protege. A grande questão é quando o medo começa a paralisar a gente. Então, por exemplo, da mesma maneira que tem pessoas que não conseguem sair de longe da mãe, né, de perto da mãe, né, e ficar longe, tem pessoas que não conseguem estar perto da mãe. Tudo depende de como a pessoa vive. Cara, quantas pessoas no consultório falam, nossa, eu não conseguia abraçar a minha mãe, eu não conseguia respeitar a minha mãe. E isso tem uma origem naquilo que aquela pessoa viveu com aquela mãe. E quando ela consegue sair desse julgamento de certo e errado, de ela fez isso, fez aquilo, ela consegue entender que a mãe fez melhor. E a gente volta para aquele papo que a gente teve agora há pouco. Então tudo depende de como cada um vive, né? Tudo depende de como foi a história. A gente está falando da mãe, mas pode ser o pai, pode ser a família toda, pode ser com quem quer que seja, entendeu? Muito bonito isso, cara. E o quanto a gente carrega, sei lá, dos nossos ancestrais. A gente está falando de pai e mãe, mas assim, histórias que a gente escuta do nosso bisavô. Por exemplo, eu tenho uma história, uma história que eu até hoje não acredito muito, assim, porque sei lá, eu fico, caramba, que história louca. Eu tinha um bisavô meu, ele era um super atleta aqui de Resende, jogou no Resende, o pessoal fala que ele era o maior corredor que tinha, só que ele era mulherengo. A esposa dele era muito bonita e tal, mas mesmo assim ele era super mulherengo, até um dia que a esposa dele descobriu que ele era mulherengo. E aí falou, acabou. Não acabou, não, acabou. E aí o que ele fez? A história conta que ele tomou um frasco de veneno e saiu correndo. E as pessoas foram correndo atrás dele. Caraca. Pra tentar desintoxicar ele ali, né, de alguma forma, né? Morreu. Não conseguiram pegar. E aí, assim, é uma história... Então, é uma história... Pô, parece história de filme, assim. Né? Mas, assim, eu não tenho tendências suicidas, mas eu também não sei o quanto isso se pode se ligar à minha história de alguma forma, sabe? Ou não, assim, muito lá atrás. Cara, sempre tem como é que eu vou dizer? Um reflexo a partir daquilo, uma consequência, né? Por exemplo, e olha que interessante, porque a sua bisavó, eu costumo dizer que ela meteu o pé na porta, né? Porque, cara, quantos anos atrás foi isso? E não era comum uma mulher se rebelar dessa maneira. Culturalmente, né? O homem podia tudo, a mulher não podia nada. A gente traz muito dessa herança, né? E a sua avó quebrou o sistema, a sua bisavó quebrou o sistema ali. Com filhos separada como, né? Pois é. E olha só, né? Além disso, por exemplo, o fato do seu bisavô ser mulherengo, quando o macho ele sai do território, ele deixa o território exposto, né? O leão ele não vai rondar o território para expulsar os predadores, para que a fêmea cuide dos filhotes na natureza, né? Então, por exemplo, quando o macho sai para encontrar com outras fêmeas, ele deixa o território desprotegido. Então, por exemplo, isso pode fazer com que a sua bisavó, que a sua avó, não sei se era da família do seu pai e da sua mãe, fossem mulheres muito fortes, por exemplo. Mulheres que às vezes tinham que dar conta de tudo, sabe? Porque, além disso, a sua avó ficou viúva, a sua bisavó ficou viúva. E olha como a vida dela foi muito mais difícil porque ela ficou viúva. Entende? Então, são mulheres que, às vezes, precisam ter... não posso confiar no macho. Ele tem mulheres, ele morre, ele me deixa sozinha. Entende? Se mata. Que doideira, E às vezes, em você, por exemplo, né? Um marido atencioso, um marido preocupado, um pai presente. A gente tem uma tendência, às vezes, a repetir os padrões ou, às vezes, a fazer diferente, que nada mais é do que os dois lados de uma mesma moeda.
Né? Então, por exemplo, não, eu tenho que estar aqui com a minha esposa, eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir, eu tenho que estar presente, entendeu? Então isso faz você, com o nível de consciência que você pode ter, isso faz você, por exemplo, ser um pai mais presente, ser um marido mais presente. Então tudo depende de como a pessoa vive. Mas a gente, é todo o nosso pano de fundo. O nosso pano de fundo são as estratégias que os nossos ancestrais viveram. E uma coisa que eu falo muito, Dudu, a gente vai ter uma tendência, cara, muito grande de repetir as coisas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se lá atrás, por exemplo, alguém sofreu uma falência, você pode correr o risco de sofrer uma falência, mas por quê? Como um castigo? Não. Porque aqui você vai aprender a dar uma resposta diferente que lá atrás eles não conseguiram dar e que, exatamente por não ter conseguido dar, gerou o problema que aconteceu lá. Então, a gente repetir os padrões dos nossos ancestrais, dos nossos pais, não é um castigo, é uma oportunidade da gente criar novos recursos que, por exemplo, as gerações futuras vão ter outros problemas para resolver, entende? E isso que é o que vai fazendo a gente evoluir. Então, por isso que a gente fala de biologia, que a biologia é simples, né? Porque são leis biológicas, porque são leis que regem a natureza. Então, quando a gente entende que a natureza, né, o universo, ele é sincrônico e tudo que a gente vive tem um motivo, a gente sai daquela coisa de a culpa é o julgamento e é um castigo, a minha doença é simplesmente uma disfunção. Cara, não é. O que você está precisando aprender com aquilo que você ainda não aprendeu? E o sintoma que você tem, o comportamento que você tem, a dificuldade que você tem, é apenas um alerta. Tipo, tá faltando você resolver isso. É para tirar a gente daquele ponto cego que está impedindo a gente de ir para um próximo degrau na nossa vida. Cara. Sabe que essa história que eu ouvi, já pedi para ouvir outras vezes, né, para as minhas tias me contarem, eu sempre olhei para ela esperando o pior dela em mim. De tipo, caramba, tem alguma hereditariedade nessa história, é meu parente próximo e tal. Só que eu nunca olhei para isso de forma positiva. Também nunca fiquei preso na ideia. Bitolado naquilo, né? Mas você falando essas coisas todas, eu vejo o quanto acho que eu posso generalizar, o quanto a gente se prende ao lado ruim das coisas, né? O tempo todo. Porque eu me vi muito... eu não sou mulherengo, sou esposa. Tô olhando pra esposa aqui, posso olhar pra esposa? Eu não sou mulherengo. Poxa, eu acredito que eu sou um bom companheiro, assim, de ajudar em casa. A esposa... Depois eu vou fazer um podcast com a esposa pra ela falar essas coisas. Acho que ela vai falar só coisa boa de mim. E eu consigo ver essa coisa também da mulher forte nas minhas tias, sabe? Que por parte de pai, assim. Então, assim, por que não olhar pelo lado bom das coisas? Porque eu não vejo nada ruim vindo dessa história, assim, pelo menos pra minha família, assim. É sempre a gente entender o que está envolvido nisso, né? E é aquilo que eu falei, quando a gente sai desse certo e errado, julgamento, e a gente consegue entender as coisas como elas são, e o que eu posso fazer de melhor a partir disso, é onde a gente tem a oportunidade de crescer, né? Então, eu acho que o principal do meu trabalho é levar isso para os meus pacientes, né? Cara, o que você pode aprender com isso que você está vivendo? Tudo bem, a sua vida não está do jeito que você gostaria hoje. Eu sei que você passou por várias coisas difíceis, mas o que a vida quer te ensinar com isso? Aquilo tira a pessoa, né? Eu acho que é uma sensação que você está tendo, né? Por que a gente se mantém no nosso conflito, Dudu? Porque a gente acha que a gente não tem solução para ele. A gente chama isso de impotência. E quando você mostra outros horizontes e outra possibilidade, você desarma essa impotência. Nossa, então é por isso? Nossa, então eu posso fazer assim? Nossa, então a partir de agora pode ser diferente? Cara, na hora a pessoa ganha uma força que ela fala assim, cara, agora tá tudo comigo, entendeu? A responsabilidade, ninguém nasce onde nasce à toa, cara. Você não é filho dos seus pais à toa, você não nasce na sua família à toa. Todos nós nascemos para cumprir uma função biológica na família que vai fazer com que a gente evolua e o clã evolua. E aí, se cada um de nós cumprir a nossa função biológica, a nossa vida melhora, né? As nossas relações melhoram, o nosso mundo melhora, a nossa vida melhora como um todo, né? Então, quando a gente entende, né,
Isso se fala muito hoje, essa questão de propósito. Qual é o meu propósito, né? Na verdade, o propósito, cara, é você olhar para a sua história, corrigir, é a minha visão, né? Corrigir a sua história e fazer transbordar no mundo o melhor que você pode ser. Entendeu? Cada vez da sua maneira, de uma forma diferente. Por exemplo, você canta, você grava podcast, você produz conteúdo. Será que na história da sua família não existiam segredos que hoje, com a sua voz, você leva informação de qualidade para as pessoas, você leva entretenimento para as pessoas, entendeu? Um jornalista, na história dele, muitas vezes são pessoas que vêm de segredos de família, né, que não podiam ser revelados. Então, aquelas informações que antes eram escondidas, hoje ela é revelada de uma outra maneira, né? Uma pessoa que lá atrás passou fome, por exemplo, guerra, né, que as pessoas passaram fome, perderam tudo, hoje a pessoa abre um restaurante, hoje ela, sei lá, ela é dona de padaria, né? É só um exemplo, tá, gente? Não quero generalizar aqui, mas só para entender que às vezes você está achando que você está abrindo uma padaria simplesmente porque vê uma oportunidade, mas onde aquela atitude que você tem hoje corrige da sua ancestralidade, corrige da sua infância, por exemplo. Maneiro, isso que você está falando me fez pensar um pouco sobre você, porque quando a gente vê que existem histórias, e por trás das histórias, existe um porquê da pessoa ser assim, e você passar a respeitar, porra, você vive em paz, eu consigo... Porra, você deve viver em paz pra caramba, né, cara? Apesar de que... É o que todo mundo acha, né? Mas não é bem assim, não. Isso que eu ia te falar, cara, eu pensei nisso hoje pra te perguntar, eu achei genial, eu tenho que perguntar, tenho que fazer essa analogia. A Espera de um Milagre, o filme? Sei. Né? O cara, o que ele fazia? Ele encostava na pessoa, tirava dela ali aquela enfermidade e cuspia abelhas e depois ficava super cansado, né? Sim. E eu tô ligando isso a você um pouco, né? Porque você, vê se eu tô viajando, você tira, né? Consegue, traz a pessoa para a luz, para a consciência, mas você fica com um pouco desse peso para você também? Ou... Eu entendi a sua pergunta, né? No início da carreira, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? A gente se envolve demais. Eu acho que com o tempo e com a maturidade você consegue... Por exemplo, quando eu recebo o meu paciente, cara, eu tô ali para ele. Eu tô 100% ali dedicado a ele. Por exemplo, antes de eu sair de férias, eu tava com mal-estar. Eu desmarquei todo mundo. E por que eu desmarquei todo mundo? Cara, porque ali eu não vou estar presente para atender a pessoa e não vou conseguir ser ali quem ela precisa que eu seja para ela, tá? E ali a gente se envolve, não tem como a gente não se envolver. A gente está falando de um ser humano com histórias, com dificuldades, com traumas, e a gente precisa acolher isso. Mas quando o paciente vai embora, ele leva o problema dele. Eu me preocupo com ele? Preocupo. Tem paciente que eu falo, e aí, você ficou bem? Como é que foi? E aquele exercício que eu te passei, você conseguiu resolver? Mas eu continuo deixando a responsabilidade da história dele com ele. Porque às vezes a gente tem a síndrome do salvador, né? Eu já fui muito assim, não, porque eu vou salvar todo mundo, eu via você mal, Dudu, vem cá, eu vou te ajudar. E cara, às vezes você não queria, às vezes você não estava pronto. Não tá na hora. Não estava na hora. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa no consultório, né? Se você falar assim, Rafael, marca aí para minha esposa, cara, eu não vou marcar. Sua esposa sabe usar o WhatsApp. O movimento dela mandar mensagem para marcar consulta já é parte do tratamento. Entende? Uma coisa é você levar sua filha. Sua filha não sabe pegar um Uber e ir lá no consultório, entendeu? Mas a sua esposa já é adulta. Então, esse movimento tem que partir do paciente. Então, cara, tem situações, histórias, não tem como você não ser, não vou dizer ser influenciado, aquilo não te impactar. E às vezes isso drena a sua energia? Mas, por exemplo, para os meus problemas, eu sou tão paciente quanto os meus pacientes. Então, eu tenho minha rede de apoio. Eu também faço consulta, eu tenho profissionais que me ajudam no processo. Eu tenho uma frase que eu falo nos meus cursos para os meus alunos, né? Você só leva o seu paciente onde você já foi. Putz, entendeu? Cara, isso é uma crença forte minha e eu ensino isso no primeiro dia do meu curso de formação. Onde aqui eu acredito muito dos resultados que eu tenho hoje. Eu sempre ser disponível, olhar para os meus traumas, para a minha história, para a minha vida e o que eu posso melhorar
com isso que eu estou vivendo? Cara, cada passo da minha vida que eu dou, eu acesso um ponto da minha história. Entende? Cada vez que eu me permito ir um pouco além das minhas limitações, eu preciso olhar para trás, cara, onde lá atrás isso não foi possível, onde lá atrás alguém parou, onde lá atrás alguém não conseguiu, e isso vai permitindo a gente subir os degraus da nossa vida. Uhum. Entende? Por exemplo, teve um dia que eu estava lançando um curso novo, olha que louca essa história, cara. Talvez a primeira vez que eu estou contando ela assim, com uma audiência maior, eu conto isso muito dentro dos cursos. Eu estava fazendo um curso, eu estava lançando um curso novo, e o que é lançar algo novo? É você gestar algo para o mundo, é um projeto novo, né? E o que é o nosso primeiro projeto, Dudu? Você sabe qual é o nosso primeiro projeto na vida? Não. É a gente. A gente. Então, toda vez que você cria um projeto no mundo, você revive o seu projeto. Como foi a sua concepção? Como foi a sua gestação? Como foi o seu nascimento? Só de forma resumida, né? E aí, cara, tava dando tudo errado no curso. Tudo errado, cara. Tudo errado, tudo errado. Eu falei assim, cara, mas tá tudo certinho, era o que a galera queria, eu fiz pesquisa, mas tudo dava errado. E aí eu lembro que eu fiz uma constelação familiar antes, né, naquela semana, para trabalhar, cara, onde eu tô nesse ponto cego? E aí na constelação familiar é um negócio que eu quero que é legal. Eu preciso entender também o que é. É legal. Só para depois lembrar e falar depois, se você quiser, eu posso te indicar pessoas para você gravar aqui um podcast de constelação sobre também. Isso? Cara, sobre isso, é legal. Legal. E aí eu saí da constelação familiar, cara, e naquele dia saiu uma história do meu avô, pai da minha mãe, tá? E eu falei assim, nossa, eu entendi e tal, beleza. Eu saí do consultório, desse consultório da minha terapeuta, fui para casa, tomei café e estava indo pro meu consultório atender. No meio do caminho bateram no meu carro. E nunca tinham batido no meu carro. E eu falei assim, caraca, cara, sabe aquela coisa de mulher criada apartamento? E agora, o que eu faço, né? Batendo no meu carro, não sei nem por onde eu tenho que ir, né? Aí eu fui no mecânico, que eu estava acostumado a levar o carro, e falei, Rafael, isso aqui não é aqui não, isso aqui é no Lanterneiro. Você tem que ir lá no Lanterneiro. Dudu, onde que era o Lanterneiro? Na rua da casa do meu avô. Tipo, quantos lanterneiros tem na cidade? Eu não ia naquela rua, cara, há muitos anos. E aí eu saio depois... são essas coisas que quando a gente conhece as leis biológicas, quando a gente conhece transgeracional, astrologia, grade de lealdade familiar, a gente começa a ver que isso não é aleatório. Não é aleatório, sabe? Eu trabalho uma história do meu avô na constelação e aí depois batem no meu carro e eu chego lá na rua onde eu cresci, cara. Do Lanterneiro eu olhava assim e via a casa onde meu avô e minha avó moravam, onde eu passei boa parte da minha infância. Então, quais são os sinais que a vida dá pra gente que a gente simplesmente deixa passar por não interpretar aquilo de uma maneira... Não, o que a vida quer te dizer com isso, entendeu? Porque a vida ela é sincrônica o tempo inteiro. A gente que limita a nossa forma de enxergar. Todos nós, isso somos todos nós. É louco isso, né? É louco. Cara, eu acho que eu tenho uma sensibilidade pra perceber coisas... sincrônicas, posso usar esse termo? Pode usar. E, caraca, eu acho que eu preciso me aprofundar nisso, cara. Porque eu acho que quem entende e tem a consciência desse tipo de conhecimento, eu acho que tá à frente, cara. Pra se posicionar melhor, entender melhor. Eu queria até falar sobre propósito de vida. Eu conversei um pouco com o Luciano sobre isso. E eu acho que é uma questão comum, né? As pessoas não se encontrarem tanto, mas eu tô vendo muito isso. Galera, vamos fazer terapia com o Rafael. Cara. Tem os cursos também, cara. Tem curso que a pessoa pode fazer para se conhecer então, mais. Às vezes os cursos... Não, primeiro, uma pergunta antes. Terapia é só para quem tá passando mal ou também pro terapeuta? O terapeuta também precisa fazer terapia? Todo mundo, cara, precisa. Todo mundo. E aí, quando a gente fala de terapia, seja ela a ferramenta que a pessoa usa, né? A terapia tradicional com psicólogo, por exemplo. Eu não sou psicólogo. Mas você é psicólogo? Não sou psicólogo. Mas eu tenho vários amigos psicólogos com quem eu trabalho junto. São abordagens complementares, entendeu? E cada um trabalhando ali dentro da sua área de atuação. Eu sempre achei que terapeuta sempre fosse psicólogo.
Sempre foi assim, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem muito as terapias integrativas, né? Sim. Que integram, né? Que vão integrar aquilo que a pessoa já faz. Uhum. E o que eu percebo, quanto mais a gente integra boas ferramentas, quem sai ganhando é sempre o paciente, porque ele melhora mais rápido, né, Dudu? E assim, cara, terapia para mim, um processo terapêutico, nada mais é do que você entender mais sobre quem você é. Entendeu? E isso cria novos recursos para você lidar com os desafios que a vida naturalmente vai te trazer. Entendeu? Por exemplo, quantas coisas você aprendeu quando você começou o seu projeto de podcast? Você já era atuante no mercado, você já fazia os seus shows, mas é diferente. Então, o que eu preciso aprender para ir melhorando? Se eu pegar o seu primeiro podcast, ele não é tão bom quanto o último. Uhum. Por quê? Porque nesse meio do caminho você não é a mesma pessoa. Você já melhorou. Né? Talvez o seu primeiro stories lá que você fez no Instagram, cara, o que eu falo, você deve ter apagado várias vezes porque não ficou bom. Hoje você abriu aqui, gravou e, cara, fluiu, sabe? Então, cada passo que a gente dá na nossa vida, ele vai construindo a nossa identidade, vai construindo quem a gente é. E a gente vai ficando... Eu entendo que você falou do à frente, né? Só que às vezes quando a gente fala à frente, dá a ideia de que outros estão atrás. Mas isso vai te ajudando a se posicionar melhor na sua vida, que é o que importa. Mais pra gente. Exato, isso vai fazendo a sua vida ficar melhor. Por exemplo, eu falo muito isso com os meus alunos, né? Às vezes eles olham assim, nossa, Rafael, você tem esses resultados na sua profissão. Eu falei assim, gente, mas tem 12 anos que eu faço isso todo dia. E às vezes no primeiro desafio vocês pensam em desistir. Continua fazendo. Cada desafio que a vida está te trazendo, ele está moldando a pessoa que você pode se tornar. E o processo terapêutico, ele é um catalisador no processo. Tem muita gente que consegue, vamos dizer assim, ultrapassar essas dificuldades na vida, meio que por tentativa e erro. Só que o que é o terapeuta? O terapeuta, ele é um mentor. O que é um mentor? Ele não é uma pessoa que já passou pelo processo, entende coisas que talvez você não entenda, né? No sentido, cara, se você quer melhorar suas finanças, você vai num coach financeiro. Se você não estudou mercado financeiro, finanças, o cara como ele estudou, ele vai ajudar você a chegar a resultados mais rápidos. Não significa que você sozinho não chegaria. O terapeuta é essa pessoa, é esse mentor que vai te guiar no processo e ser um catalisador no seu processo de desenvolvimento. Sensacional, cara. Então deixa eu te fazer uma pergunta Pode fazer. Sobre mim, que eu tenho certeza que vai se espalhar para muita gente que está assistindo, e estava conversando com o Luciano sobre isso. Eu estava em casa antes de vir, falei com a minha esposa assim, cara, preciso arrumar uma coisa sobre mim para falar com ele, fazer uma análise sobre mim ali, talvez parte me ajudar. Prática aqui do podcast, né? E até as pessoas verem você atuando na hora, assim, né, cara? E aí, uma dor que eu tenho, cara, grande, assim, de não conseguir terminar algumas coisas. Por exemplo, eu começo a ler o livro, não consigo terminar e fico me cobrando. Eu começo a fazer, eu amo me exercitar, cara, assim, jogar tênis, sei lá, correr, eu me machuco quando eu tô começando e quando eu tô me sentindo bem e, tô evoluindo e tal. E essa cobrança depois que fica em mim é torturante, cara, assim. Porque no fundo você quer. Você não consegue manter aquilo, né? Isso. Mas eu tenho a consciência de que, tipo, eu gosto disso, eu quero terminar de ler o livro, eu quero voltar. Acho que a coisa do exercício é diferente porque, machuquei, né? Mas isso tem a ver com, sei lá, as leis biológicas? Sim, a gente pode buscar na sua história. Por exemplo, você foi uma criança prematura ou não? Não. Não? Não. Só sabe se sua mãe teve problema na hora do parto? Alguma dificuldade no parto? Um parto demorado? Um parto difícil? Que eu saiba não. Eu sei que eu andei rápido. Eu comecei a andar bem rápido, assim. Meu desenvolvimento foi mais rápido do que era comum, assim. Tem que ver que pontos na sua história podem estar ligados a isso, Dudu. Por exemplo, às vezes a dificuldade de terminar as coisas pode vir de um problema em gestação, tá? Não é uma regra, tá, gente? A gente tem que entender sempre caso a caso, porque o que é a gestação? É um ciclo de 9 meses, correto? Então você tem um início, meio e um fim. Por exemplo, muitas vezes um filho prematuro é aquele que nasce antes,
Então, lembra que tudo é uma noção de sobrevivência? Se eu venho antes, eu tenho mais chance de sobrevivência, correto? Então, isso significa que ir até o final é perigoso. Então, quando a pessoa, né, o cérebro fica condicionado assim. Então, quando ela vai e se aproxima do final, ela para. Porque ir até o final é perigoso. Cara, quantas vezes eu já vi isso no consultório? Isso é a primeira pergunta que eu faço. Agora, lembra que tudo é uma resposta? Por que o Dudu andou mais rápido? Qual é a vantagem de andar mais rápido? Entendeu? E isso impacta o seu estrutural. Por exemplo, quando a gente fala de parte estrutural, ossos, músculos, articulações, a gente fala do congelamento. Por exemplo, imagina que você recebe uma notícia e aí na hora, o que você faz? Você congela ali. Isso é o que a gente chama de conflito de impotência. Então, por exemplo, você andar mais rápido é uma noção de sobrevivência. Será que os seus pais tinham que trabalhar, você ficava sozinho, percebe? Uhum. Qual é a vantagem de eu ter que me virar mais rápido, ter que me virar? E você no palco, o que você faz no palco? Você se gesticula, você vai de um lado para o outro, você provavelmente é inquieto. Qual é a vantagem de se mexer? Entendeu? É claro que a gente teria que ter mais tempo para olhar isso na sua história, para entender. Oi? Eu tava com a mão no rosto. Olhar aí... volta? Não, pode ir. Pode? É claro que a gente teria que olhar isso na sua história para entender de onde isso vem. Mas, por exemplo, quando você machuca... Olha que curioso isso, né? O que eu vou falar pode ser até um pouco disruptivo. Mas é uma resposta do seu corpo a você sair daquela impotência. Só que isso te joga, putz, cara, machuquei de novo. A gente chama isso de conflito também de desvalorização. Né? Quando você se movimenta, você pode estar superando uma desvalorização sua, um congelamento seu. Isso muitas vezes vem através de dores, que é o seu corpo se reparando. Só que quando você sente dor, você fala assim, nossa, mas aí eu não consigo jogar de novo. Aí você desanima e volta para a desvalorização. Entendeu? É um mecanismo um pouco mais complicado de explicar aqui. Mas se eu pudesse dar um conselho terapêutico para você continua fazendo aquilo que você para. É a melhor forma de você ensinar para o seu cérebro que não é perigoso você ir até o final do que você fazer o seu... Né, o que você se propõe a fazer, por exemplo. Né? Por exemplo, às vezes os alunos falam assim, Rafael, eu fiz live e não entrou ninguém. Eu falei assim, beleza, faz de novo. E faz de novo, e faz de novo. Vai chegar uma hora que vai entrar um, vai entrar dois, né? O meu mentor fala assim, tudo que é grandioso começou um dia pequeno. Vai ter alguém ali na sua audiência que vai ouvir o que você tem para dizer. Né? Então, quando a gente continua a nossa consistência, tem a nossa consistência e continua fazendo aquilo que a gente não quer parar de fazer, né? A gente chega nos resultados que a gente deseja. E como continuar? Porque quando a gente para, a gente, congela, né? Vamos dizer. Como sair desse congelamento? Aí que eu acho que o mentor, ele ajuda. Por exemplo, eu vejo isso muito com os meus alunos e com os meus pacientes. Ali, eu tenho a função de ajudar ele, cara, vai, é por conta disso, é por conta daquilo, é esse ponto cego na sua história. Ali a gente faz esse papel. Então, eu acredito, Dudu, que a gente não cresce sem rede de apoio. Por exemplo, se quando você nasceu, os seus pais não cuidassem de você, né, os nossos pais não cuidassem da gente, cara, a gente não sobrevive. Né? Hoje a gente é adulto, a gente sabe fazer um monte de coisa que a nossa criança não precisava, mas a gente não sabe fazer tudo. Então a gente precisa sempre de rede de apoio para poder crescer. Né? Então, como não parar? Cara, tem alguém que te acompanha. Procure um processo terapêutico. Por exemplo, a gente falou aqui, né, de que a minha vontade é tocar bateria. Você acredita que se eu tiver uma bateria em casa, eu vou aprender a tocar? Depende da sua força de vontade de querer também, né? Exato. Mas se eu tiver um professor, não vai ser muito mais rápido? Muito mais. E esse professor, ele não vai, por exemplo, me corrigir ali de vícios que, se eu não tiver alguém que já toca bateria, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Só que a gente não olha, a gente não tem por cultura, isso está mudando, tá? A olhar para a nossa história. As pessoas tem uma crença, né, antiga, eu não sou maluco, não vou fazer terapia, mas na verdade não é ser maluco, precisar, não, cara. Todo mundo tem que aprender a se conhecer, todo mundo tem que entender a sua história, de onde vem e quais os recursos que a gente pode construir a partir do momento que a gente sabe de onde a gente veio e quais são os mecanismos que estão atuando em nós e que a gente nem sabe. É muito louco isso, cara, mas é a realidade, entendeu? E é só alguém
na grande maioria das vezes, só alguém de fora para ver o que tá na gente, né? E que a gente não consegue ver. Isso é bem comum. Exato. Bem comum. Cara, você vê, papo pra gente ficar falando pra caramba. Espero que, pro Lu tenha servido também. E pra quem tá em casa também, né, cara? Porque, assim, eu acredito que deva ser muito comum. Cara, eu posso te perguntar, o que é mais comum, de novo, o tipo de problema, né, não é um problema, mais comum que aparece pra você nas terapias? Cara, depende muito. Por um tempo, pela minha visão de acupunturista, né, as pessoas chegavam muito com ansiedade, depressão, dores, né, até pelo fato também de eu ser fisioterapeuta. E olha só, ser fisioterapeuta não é ruim, apesar de eu ter buscado outra área. O quanto ser fisioterapeuta me ajudou a entender a anatomia, a estrutura biomecânica das pessoas para ajudar melhor, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas me buscam, cara, pelas mais diversas causas. Desde uma dor no joelho, Rafael, meu casamento não funciona, eu trabalho, mas eu não ganho dinheiro com aquilo, não consigo receber o dinheiro, eu não consigo guardar o dinheiro, há um quadro de depressão, de pânico, de, sei lá, infecção urinária, então... Caramba, se tudo isso tem um pano de fundo da história da pessoa, né, o meu trabalho é buscar na história o que está impedindo essa pessoa de se desenvolver hoje. E aí, como eu falei, o sintoma dela, cara, apesar de ser uma coisa que incomoda, ele é a ponta do iceberg. Porque quando a pessoa melhora o sintoma, ela não melhora só do sintoma, a vida dela melhora. As relações dela melhoram, ela confia mais nela, ela confia na vida, e não tem como a vida dela ficar igual. Só que o sintoma, seja ele qual for, é o veículo, através do qual você vai entrar em contato com partes da sua história que você desconhece, que estão travando ali o seu desenvolvimento. É a sua esposa que toma conta da sua agenda? É. Eu vou ligar pra ela quando chegar em casa. Hoje a Bianca me ajuda nisso. Pô, cara, deve ser complicado, deve ter bastante gente, né? Assim, tem que ter ajuda mesmo, né, cara? Porque já é pesado, né? Você falou, eu não tava bem uma semana, então, cara, não vou atender ninguém. Pois é. E é difícil, porque eu sempre fui o cara que me cobrei, né? Aquela história do Salvador. E aí eu ficava assim, cara, mas as pessoas estão marcadas às vezes há 1 mês, 2 meses. E aí eu desmarquei na semana antes de sair de férias. Eu fiquei 3 semanas fora. Cara, a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei em Resende, foi ligar para aquelas pessoas. Uhum. Olha, voltei. Você ainda precisa? Como é que você tá? Eu indiquei amigos no processo ali, né? Olha, eu não vou estar aqui, se você tiver urgência, pode procurar alguém de confiança, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz, cara. Uhum. Porque trazer integridade ali também, né? Porque eu realmente não podia, né? Eu não atendi. É muito difícil eu desmarcar compromisso, né? Eu só faço isso quando eu realmente não posso. Uhum. Mas a Bianca hoje tem me ajudado muito, cara. Ela, dos 2 últimos anos pra cá, a gente montou a empresa, ela saiu do banco, ela trabalhava no banco, ela começou a entrar pro mundo das terapias também. Legal. Então ela trabalha como coach, trabalha como terapeuta, e ela tem os clientes dela, eu tenho os meus, e ela me ajuda na agenda, e ela faz a parte administrativa toda da empresa hoje. Que legal, cara. Legal encontrar a pessoa encontrar o próprio caminho, né? Ainda mais quando ajudar o outro, assim, cara. Eu acho muito legal, muito legal. Agora eu queria falar sobre os cursos, cara. Você se tornou um terapeuta, né? Pelo menos na linha do tempo, né? Fisioterapeuta, terapeuta. E o momento de perceber que, cara, eu preciso levar o meu conhecimento para pessoas que também querem tratar outras pessoas. É isso? Tô falando certo. Você falou do jeito certo, mas não foi assim. Né? Porque eu nunca me vi, Dudu, como esse cara, eu preciso levar isso. Na verdade, eu tinha até medo de levar isso. Uhum. Eu tinha medo de me expor, tinha medo de aparecer em público. Eu sempre fui muito tímido. Cara, eu falo pra galera lá, né? Eu usei uma hashtag assim, ó. Se eu conseguir, você também consegue. Porque eu vejo a galera hoje com muito medo de se expor, com muito medo de se colocar, e eu sei exatamente o que eles passaram, porque eu passei por tudo isso, né? Eu falo, cara, se você quiser entender o meu processo, não assiste o meu vídeo de hoje, vai lá no Instagram e assiste o primeiro, que eu tô lá todo encolhidinho, né? Eu tive uma pessoa tenho, né? Uma pessoa que me ajuda muito, você conhece a Yara, da To Go Marketing. Sim. Não sei nem se eu podia falar aqui. Sem problema. Tá tranquilo. E a Yara sempre incentivava, Rafael, vai lá, grava os vídeos, sei que. E às vezes a Yara botava a câmera na minha frente, cara, eu travava, ficava um dia inteiro para gravar 5 minutos, sabe? Só que era um conteúdo, Dudu, que eu já falava pro paciente
tempo todo dia, né? Eram as minhas travas. E eu tive uma paciente, cara, muito importante nessa minha jornada, que foi a Dulce Waitley. E a Dulce falava assim, um dia ela fez consulta comigo, ela falou assim, Rafael, você tem que falar isso aí para as pessoas. E eu falei assim, cara, mas eu vou falar, cara, né? Eu já falo aqui, entendeu? Aí ela, não, as pessoas precisam saber disso. E ela organizou um workshop, cara. Olha Isso só. foi, sei lá, em 2016, 2017. E ela organizou um workshop, a gente fez o workshop, foi muito legal. E eu sempre gostei de dar aula, né? Eu era monitor de anatomia, queria dar aula de anatomia, tinha falado, né? E ali estava surgindo o professor sem saber. E em 2019 eu montei o meu curso de formação, que é o Noções da Existência. Então, o Noções hoje, né, é o meu curso principal, onde eu ensino aquilo que eu faço no consultório. Então, por exemplo, tudo que a gente está conversando aqui, tudo que a gente está, né, essa visão de vida que eu adquiri, né, com várias formações, eu acabei de chegar da Bélgica, né, semana passada eu estava lá, passei uma semana com a minha professora lá, a gente vai para um hotel, vai uma galera, vão grandes amigos, onde a gente vai estudar e atualizar nas leis biológicas, né? Que essa professora, ela estudou direto com o Hammer, que foi aquele que desenvolveu a técnica. Que legal. Né? Então, ali estava surgindo o professor e eu não sabia. Então, no curso, o que eu faço? Eu ensino a forma como eu atendo os meus pacientes, eu ensino a forma como eu abordo, eu ensino o aluno a trabalhar com a ferramenta, né? Então, é legal que tem muita gente que já é terapeuta e vem fazer noções para aperfeiçoar, e tem gente que, por exemplo, cara, eu gosto dessas coisas que você fala aí, e a pessoa às vezes vai fazer o tratamento, e depois do tratamento ela quer se tornar terapeuta e quer ajudar as pessoas, né, cara? Que maneiro, cara. Então, hoje, nos últimos 2 anos, Dudu, a gente, graças a Deus, cresceu muito trabalho, né? Então, a gente tem noções, a gente tem mentoria de terapeutas em leis biológicas. Então, a mentoria é um programa mais avançado, é o aluno que sai do noções e quer aperfeiçoar e ter resultado mais rápido ainda. Então, ali na mentoria, eu pego o aluno na mão e vou, ó, atende assim, porque no noções não, né, tem todo um conteúdo a ser trabalhado. E eu tenho os meus cursos para o público geral, que na verdade são para as pessoas entenderem mais sobre a vida delas, entender mais sobre o significado dos sintomas. Então, hoje eu tenho 2 cursos, que é o Universo do Corpo, são 86 aulas. É bem legal, cara, eu lancei ele em maio, e tem o Despertar da Existência, onde a cada aula eu vou construindo um aspecto da identidade da pessoa. Esses são 2 cursos 100% online hoje. E aí depois tem o Noções, que é o curso de formação, são 6 meses de duração, onde o aluno no final ele pode sair atuando com as leis biológicas, e depois tem os programas de mentoria. Legal demais, cara. Eu ia te perguntar mesmo se tem... para quem nunca fez a terapia, tem uma terapia à distância, legal. Então tem para todo mundo. Tem para todo mundo. É que, na verdade, eu comecei pelo terapeuta, né? E hoje eu vejo que o movimento na minha vida é aquilo que eu falei, né? A gente só vai entender as coisas lá na frente. Hoje eu vejo que a minha vida está me levando para me posicionar cada vez mais para ajudar o terapeuta a evoluir. Por exemplo, eu tenho uma mentoria que é para terapeuta em geral, desde uma pessoa que tem um estúdio de pilates, a um terapeuta de leis biológicas, ou às vezes um psicólogo, tem psicólogo na turma. Né? E aí o que eu ensino ali nessa mentoria? Ao terapeuta se posicionar na carreira dele, ele entender que é algo, ele é uma empresa. Que maneiro, que quanto mais ele se enxerga como empresa, mais ele evolui. E quanto mais ele evolui como profissional e como terapeuta, né, mais o cliente dele ganha, porque ele tem mais para oferecer para o cliente dele, ele oferece um serviço melhor. Isso não tem como não impactar no resultado da pessoa que está buscando aquilo. E isso foi um movimento sem querer. Eu nunca sonhei assim, eu vou ser um terapeuta que vai ajudar terapeutas. Não, para mim eu só estava ensinando a técnica que eu faço. E hoje eu vejo que as coisas estão indo mais ou menos nesse sentido, porque eu estou gostando de fazer isso, eu estou me desenvolvendo no processo, e eu tô vendo um resultado com a galera. A galera tem muito resultado, cara. E aí é exponencial, entendeu? Se você for ajudar a galera a se formar, que vai estar ajudando um monte de gente a melhorar a vida com o pai, com a mãe, com a família, enfim. Isso faz o mundo um lugar melhor. Sim, né? sim. Então é a minha parte de contribuição aí. Tem uma coisa que eu falo bastante aqui no podcast, que é o que eu acredito muito, que pessoas que têm um dom e um talento, elas são uma ferramenta divina. Exato. E aí, quando elas
manifestam esse dom e esse talento para ajudar o próximo, elas estão sendo mais ainda uma ferramenta divina e abençoando o próximo e, consequentemente, você acaba sendo mais abençoado ainda. Elas são a manifestação da experiência divina na Terra. Né? Aquela história do assim na Terra como no céu, no Noções, cara. O primeiro módulo do Noções, a gente faz um paralelo entre o surgimento do universo e o surgimento do ser humano. Porque, na verdade, é a mesma coisa. E por que eu trouxe isso, né, para o primeiro módulo? Para mostrar que nada que acontece com o ser humano é aleatório, da mesma maneira que nada na formação do universo foi aleatória. Então, por exemplo, quando o Dudu, né, ele é o melhor que ele pode ser na vida dele, ele faz o mundo evoluir, porque, na verdade, a vida é evolutiva, ela está sempre buscando a evolução. Né? Então, isso que você falou da experiência divina, cara, é exatamente isso e que é o objetivo disso tudo. Você ser o melhor que você pode ser para quê? Para que a sua esposa seja uma pessoa melhor, para que a sua filha seja uma pessoa melhor. Quando você está aqui manifestando o seu dom, os seus entrevistados, eles podem levar o melhor deles para a galera que está assistindo, percebe? Isso é um efeito cascata que não tem fim. E é o universo melhorando a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor. Isso é leis biológicas, isso é você olhar para a sua história, isso é você entender por que você faz o que você faz, por que você ama tanto o que você faz, entendeu? E isso para mim é o tal do propósito. As pessoas pensam muito no propósito, cara, como algo definido. Não é definido, você vai construindo o propósito. Cara, há 5 anos atrás, talvez fazer um podcast não era o seu propósito. Hoje e pode ser que daqui a 5 anos mude de novo. Mas é ruim? Não. Você vai fazer algo muito melhor, entende? E a vida vai continuando. Poxa, legal demais. Tá gostando, Lu? Vai fazer terapia com o Rafael, já também, vai ligar pra Bianca. Todo mundo que vai assistir, acho que daqui vai sair uma boa quantidade de... Como fala? Clientes ou pacientes? Paciente, cliente, eu não me ligo muito nisso, não. Eu trato da mesma maneira. Tem gente que fala cliente, tem gente que fala... A gente está acostumado a falar paciente porque eu sou da fisioterapia, né? Mas também são clientes. São clientes. Rafael, então agora a gente se encaminhando para o final, sempre peço para o convidado contar uma história, se tiver ainda alguma história ou alguma coisa por contar que ficou e eu talvez não tenha perguntado, que seja importante. E também deixar um recado de esperança para quem está em casa, tipo, mal, triste. Pô, Dudu, a gente falou de tanta coisa, né, cara? Eu acho que eu tô completo aqui com o que a gente conversou, entendeu? Eu acho que a gente poderia... São assuntos que a gente poderia ficar aí a tarde toda falando e tal. Eu acho o seguinte, cara, se for deixar a mensagem final, né? Eu acho que todo mundo tem a sua história, né? Todos nós trazemos as nossas dores, as nossas dificuldades. Cara, independente da forma como tenha sido a sua vida... em algum momento para você ela foi difícil, né? E a gente traz culturalmente uma coisa de, cara, a famosa síndrome de Gabriela que fala, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não sei o quê. Cara, não, né? A gente pode mudar tanto a nossa realidade, a gente pode mudar tanto a nossa vida, a gente pode mudar tanto a forma como a gente enxerga as pessoas ou aquilo que a gente viveu, né? E na verdade o meu convite para as pessoas é esse. Né? Olha a sua história, vê o que hoje não funciona, busca ajuda, né? Vê um profissional, pode ser eu, pode ser os cursos, cara, tem tanta gente bacana no mundo para poder ajudar, né? Olha o que está além do que hoje você consegue ver, porque toda vez que você olha uma possibilidade além daquilo que você está vendo, da visão limitada que todos nós temos, a gente sai desse sentimento de impotência. Ali, cara, a vida se abre para uma nova possibilidade, sabe? Eu falo muito para os alunos, há 10 anos atrás, eu não tinha ideia de que eu ia estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo, ou que eu já vivi, sabe? Eu achei que eu ia viver muitas coisas que eu já vivi, que eu estou vivendo, quando eu tivesse, sei lá, uns 60 anos. Mas essa era a visão limitada do Rafael lá, sabe? E o que eu quero dizer com isso? O que me trouxe aqui, cara, foi entender a minha vida, entender a minha história, ressignificar esses pontos, buscar melhorar, buscar entender, procurar não julgar, porque naturalmente a gente julga, a gente é ser humano, o nosso filtro é julgar, mas quando a gente dá aqueles 10 segundos, cara, o que a vida quer me ensinar com isso? Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar para a galera.
Cada coisa que você vive na sua história tem um motivo. Então, para assim, o que a vida quer me ensinar com isso? Talvez você não saiba responder, mas você pode buscar alguém que vai te ajudar a responder. Então, a vida sempre traz aquilo que a gente precisa para evoluir. E quando a gente se permite olhar dessa maneira, esse é o espaço da gente crescer, cara. Você falou sobre julgar, e eu queria ter te perguntado isso, porque uma vez eu li que julga o próximo quem se julga. E eu fiquei bem preso nessa frase, porque, caraca, será que eu me julgo? Meu Deus, então eu vou parar de me julgar. Então, como parar de julgar? Eu não sei se a gente para de julgar. O julgamento é um mecanismo de proteção. Por exemplo, na natureza, você não julga o leão porque ele comeu o filhote da zebra. As coisas são como são. Então, o julgamento ele é um comportamento humano, onde ele vai chocar em algum momento com o seu sistema de crença. Por exemplo, no final do ano passado, eu fiz uma postagem, cara, eu não tinha ideia da proporção que aquilo ia tomar. Eu fiz uma postagem seguinte assim, a dificuldade que você tem da sua vida financeira pode ser pelo fato de você não ter sido amamentado. Cara, por que eu falei isso? Tá? E agora eu vou explicar aqui. Porque a criança, o bebê não tem dinheiro. Então o que para ele é o sustento, a alimentação? É a amamentação. A amamentação é biológica, ela é vital. Só que, cara, tem 1000 maneiras da pessoa, né, da mãe, por exemplo, não amamentar o seu filho. Pode ser que o leite tenha acabado, pode ser que ela esteja em processo depressivo e não conseguir alimentar. Só que isso vai gerar uma repercussão na criança. Cara, a quantidade de mensagem que eu recebi, né, você não devia ter falado isso, eu tentei amamentar meu filho, não consegui. Cara, eu falei assim, nossa, até que ponto... eu já sou cuidadoso com as palavras, né, mas o que eu preciso cuidar mais? Mas o que eu estou querendo dizer com essa história? Ali eu fui julgado. Por quê? Porque de uma forma não intencional dessa maneira, eu toquei na ferida das pessoas, sabe? Na dor de amamentação delas, na dor de mãe de muitas delas. E eu me falei para elas, olha, a intenção aqui não é falar que você foi uma mãe ruim, que você foi isso, que você não amamentou seu filho. Não, é mostrar uma consequência, e isso é um fato. Por exemplo, pessoas que não foram amamentadas, elas podem ter, por exemplo, dificuldade de confiar nelas, de confiar na vida, de acreditar que a vida traz aquilo. Por quê? O que é prosperidade para um bebê? Os pais que cuidam, né, da sobrevivência e um seio cheio de leite, entendeu? É o que ela conhece. Sabe? Isso é biológico. Então, quando eu falo do julgamento, ele é um mecanismo de proteção. Ali, eu toquei na ferida de muita gente. Entendeu? Então, eu já sou cuidadoso com as palavras e passei a ser mais, porque qual é o direito que eu tenho, às vezes, de tocar numa ferida, mesmo que a intenção seja boa, sabe? Então, o nosso julgamento, ele é natural, até para proteção. Só que chega um momento que a gente começa a sair mais dele, você sai mais rápido desse julgamento. É muito fácil apontar o dedo, né? Por exemplo, imagina que, sei lá, que você tivesse uma namorada lá atrás que te traiu. Eu fiz tudo pela fulana, mas ela me traiu, não sei o quê, papapá. Aí daqui a pouco você volta. Mas por que eu precisei atrair a fulana na minha vida? O que eu tinha que aprender na relação com ela, né, é assumir a sua responsabilidade da história. Cara. E isso é mais profundo, entendeu? Uhum. Não é aquela responsabilidade, então você é responsável porque ela fez aquilo. Não é isso que eu quero dizer. Qual é o papel que eu tenho, né? Qual é a função daquilo que eu tenho que aprender a partir do contato com ela, que fez com que eu atraísse ela na minha vida para viver isso, para aprender algo que é só da minha história. Esse é o grande X da questão. E aí depois você fala assim, nossa, ainda bem que eu vivi aquilo com a fulana, né? Porque olha só o tanto que eu aprendi. Talvez você casasse com a sua esposa só por causa daquilo que você viveu e hoje você tá bem pra caramba. É só um exemplo, tá, gente? Eu não conheço a história do Dudu, não. Tá? Mas fica fácil da gente entender com esses exemplos, porque a gente atrai aquilo que a gente precisa experienciar para evoluir. Entende? Então, a gente tá criando a nossa realidade a partir de todos esses mecanismos que a gente traz. E o julgamento está protegendo a gente das outras possibilidades, entende? Pô, eu vejo que muito se resume a estar consciente. Né? Exato. E quanto é isso mesmo, né? Das coisas que a gente precisou passar para poder ser quem a gente é hoje. Eu tenho essa noção, sabe? E eu costumo agradecer por tudo que eu passei. Mas mesmo assim eu quero fazer terapia. Agradecer não significa que a gente não possa continuar melhorando. Agradecer te ajuda sempre a estar disponível para aprender mais sobre você, cara. Sobre a vida e sobre aquilo que a vida te traz. E para mim, é isso que faz a gente crescer. A gente não cresce se a gente não tem esse olhar.
Legal, legal. Ah, Jeff, Beleza? cara, a gente vai continuando aqui, né? Pô, Rafael, obrigado Pô, por ter eu que topado agradeço, cara. vir. Eu que agradeço. E, poxa, que tenha ficado aqui uma noção para você de casa que terapia também é para você, né? Eu acho que muitas pessoas acham que, pô, fazer terapia é coisa para maluco, sei lá, Pois é. né? E não, é para todo mundo. É para todo mundo. É fazer a sua vida melhor. E às vezes ela já é boa, mas ela pode continuar melhorando, Sim, melhor, entendeu? cara, assim, Isso aí. Eu saio daqui hoje com esperança, sabe? Uma esperança de que, pô, minha vida é muito boa, cara. Mas, pô, com a esperança de que ela pode ser melhor. Com certeza. Acho que isso quer dizer, não tenho certeza que isso não tem preço, sabe? Assim, então, eu espero muito que quem esteja, que quem tá assistindo também esteja sentindo o que eu tô sentindo ou alguma outra coisa muito boa também. Pois é, e eu tô com a mesma sensação. Legal, cara. Com a mesma sensação de poder compartilhar aquilo que fez a diferença na minha vida, né? Se eu não tivesse pessoas lá atrás, por exemplo, se lá atrás os meus professores não tivessem ido além dos limites deles, eu não estaria aqui, talvez, cara. falando com você, sabe? Sim. Então, toda vez que a gente vai além do nosso limite, a gente também está levando algo a mais para pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Por exemplo, quantas pessoas assistem a gente nem sabe, né, Dudu? Uhum. E de alguma maneira aquilo que a gente fala aqui foi aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele dia, sabe? Da mesma maneira que quantas vezes alguém que nem sabe que eu existo, ou que sabe que você existe, falou alguma coisa, ou simplesmente agiu de uma determinada maneira, uma pessoa na fila do banco que, sei lá, suas coisas caíram ali, desculpa, deixa aqui que eu pego, às vezes você estava com a dor nas costas e aquela pessoa naquele dia salvou seu dia, sabe? Então, que a gente possa sempre ir além disso e experimentar o que a sua história tem para revelar mais sobre você. É bem bacana isso. Bem bacana. Obrigado, cara. Pô, Dudu, prazer, cara. Valeu. Obrigado. Também. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Suas redes sociais pro pessoal. Instagram, rafael.livramento.terapias, né? É a rede onde eu sou mais atuante hoje. Por exemplo, hoje tem live, hoje a gente está gravando podcast na segunda, né? A gente tem live, eu tô lançando um podcast agora, vai talvez em agosto, no máximo setembro, vai ser Papo de Terapeuta, onde eu vou trazer os terapeutas para contar a história deles, como eles se superaram, para isso inspirar outros terapeutas, né? Eu acredito que a vitória de um autoriza a vitória de outras pessoas, né? E tem o YouTube, né? Tô um pouco mais atuante no YouTube, Rafael Livramento, tem uma sequência lá de 30 vídeos lá que eu tô gravando e cada vídeo que você assiste ajuda você a entender mais sobre você. E tem os cursos também. Quem quiser informações sobre os cursos é só mandar um direct lá no Instagram, tá? Que vai ser um prazer ter você lá e levar, né, esses conhecimentos para você. Hoje de manhã já assisti 2 vídeos. Vou continuar. E Dudu, mais uma vez, obrigado, cara. Valeu. Obrigado, Luciano, também, toda a equipe. Parabéns pelo projeto. Acho que a nossa cidade precisa disso, né? As pessoas precisam disso, trazer pessoas que contam aqui a sua história. Sempre alguém tem uma história inspiradora para poder contar, né? E sempre tem alguém querendo ouvir a sua história. Exatamente. Legal. Exatamente. Legal. Caraca, a gente completou o assunto do outro, cara. É o cérebro, que é um rádio. Pois né? é. É a sintonia. Valeu, Du, mais uma vez, cara. Valeu, tchau, gente. Tchau. Chegou a hora, então, de eu cantar a música que eu disse lá no começo, que eu cantaria agora no final. Essa música chama-se Amiga, ela é bem subjetiva, mas eu vou te contar o porquê dessa música, né? Trata-se... ela fala sobre ansiedade, como eu havia dito, já tinha dito, né? Mas ela trata a ansiedade como uma amiga que pode vir para a nossa vida para dar sinais e mostrar os pontos de como a gente pode evoluir. Não quero falar muito mais, porque eu quero que você curta do seu jeito. Então, escuta aí, espero que você goste. Oh, querida amiga, intangível, implacável, quando é que você vem? Me avise, me ensine, pra eu poder me preparar pra te olhar, sentir e aceitar
mais verdade ou ilusão? Quem pode responder? Você não, você não. Oh, querida amiga, como quero não julgar e te dizer mais nada e não mais te alimentar e te olhar, sentir e aceitar. Amiga, ao te expor a luz, luz se tornará. E o que era verdade, então ilusão se mostrará. Te agradeço, amiga, porque o que você me dá é a chance de ser, sentir e presente estar, e presente estar, e presente estar.